Boa noite, estamos dando continuidade à leitura compartilhada do livro Jesus, o melhor psicólogo que já existiu. Capítulo 2, tema: Entendendo as pessoas. Elas são boas ou más? Jesus disse, abre aspas, descia um homem de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho caiu em poder de ladrões, que depois de despojarem e espancarem, se foram deixando-o semi-morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo, passou ao largo. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e seguiu adiante. Mas um samaritano que estava de viagem chegou ao seu lado e, vendo-o, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho. Fê-lo subir em sua montaria, conduziu-o à hospedaria e cuidou dele. Pela manhã, tomou 2 moedas de prata, deu-as ao hospedeiro e disse: Cuida dele, o que gastares a mais, na volta te pagarei. Lucas 10, 30, 35. As pessoas são fundamentalmente boas ou más? Quase todos nós chegamos a uma dessas duas conclusões a respeito da natureza humana. Mas se examinarmos como Jesus falava sobre as pessoas, parece que ele não chegou a nenhuma conclusão. Alguns de nós somos como o sacerdote e o levita da parábola, outros como o samaritano, outros como os ladrões e outros ainda como o homem que foi espancado e deixado meio morto. Mas o que levou o samaritano a ter aquele comportamento? Foi o fato de ele ser essencialmente uma boa pessoa? Jesus repetidamente mostrou que o aspecto essencial da natureza humana é a nossa necessidade de ter um relacionamento amoroso com Deus e com os outros. Por isso, uma pessoa se define pelo relacionamento que estabelece com outras pessoas. O samaritano era bom, entre aspas, porque não desprezou o homem agredido e parou para estabelecer um relacionamento com ele. Do ponto de vista psicológico, encarar as pessoas simplesmente como boas ou más é muito simplista. Talvez seja mais fácil pensar assim, porque ao rotular os outros sabemos em quem confiar e quem evitar. Mas a verdade é que sempre existem possíveis, abre aspas, samaritanos e, abre aspas, ladrões entre nós. E cada um de nós tem aspectos de ladrão, de samaritano e de sacerdote. Aqueles que reconhecem e valorizam a sua necessidade básica de se relacionar amorosamente com os outros tendem a ser boas pessoas e a ter um bom comportamento. Eles precisam dos outros, de modo que não desejam feri-los. As pessoas que violam sua natureza essencial de viver um bom relacionamento com os outros comportam-se como más. A parábola do bom samaritano fala de pessoas boas e más. Jesus explica a diferença entre os dois tipos em função do relacionamento que estabeleceram com o homem ferido. Jesus não fala que eram boas ou más essencialmente. Ele conhecia profundamente a natureza humana e por isso pode nos ajudar hoje a compreender o comportamento de todas as pessoas que conhecemos, inclusive o nosso. Próximo tema. Jesus considerava as pessoas essencialmente más? Abre aspas. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho caiu em poder dos ladrões. De ladrões, fecha aspas. Lucas 10, 30. Jesus estava familiarizado com as escrituras judaicas que falavam da profunda decepção de Deus com a raça humana e de como ele destruiu o planeta com um grande dilúvio. Se Jesus concluiu a partir dessa história que somos fundamentalmente maus, então nossa natureza é ser como os ladrões da parábola do bom samaritano. Nós nos apossaríamos do que pertence aos outros e não os respeitaríamos, porque o importante nesse mundo seria a sobrevivência do mais forte e faria parte da nossa natureza cuidar primeiro de nós mesmos, ainda que em prejuízo dos outros. A partir dessa perspectiva, sem alguma forma de religião ou de freio, todos nós mostraríamos nocivos e destrutivos.
Martim veio fazer terapia porque sua mulher disse que pediria o divórcio se ele não procurasse ajuda profissional. Martim veio fazer terapia porque sua mulher disse que pediria o divórcio se ele não procurasse ajuda profissional. Ela havia descoberto não apenas que ele estava tendo um caso com outra mulher, como também que o problema dele com as drogas era muito mais grave do que ele deixara transparecer. Martim era frequentemente desonesto com a mulher e ela estava chegando à conclusão de que nem mesmo conhecia o homem com quem tinha se casado. Ele estava envolvido em uma série de atividades ilegais que escondera da esposa e não queria que um divórcio complicado o deixasse exposto. Martim às vezes ficava ansioso, com medo de ser apanhado por causa das suas más ações, mas nunca se sentia culpado por praticá-las. Até onde eu conseguia perceber, Martim parecia ser uma pessoa genuinamente má, mesmo que ele não pensasse dessa maneira. Martim é o ladrão da parábola do bom samaritano. Ele rouba dos outros e depois dissipa o produto do seu roubo, o que o leva a roubar de novo. Existem pessoas más na vida que violam os outros e os deixam debilitados e destruídos. A tragédia é que cada vez que Martim comete um abuso contra alguém, ele fere a si mesmo, o que faz com que ele queira aproveitar-se novamente de alguém. Sua falta de compaixão pelos outros criou um muro ao redor do seu coração, que o afasta da sua condição humana. Martim está preso em um ciclo vicioso de abuso contra as outras pessoas. É justamente por não se dar conta da própria maldade que ele continua a agir maldosamente. Jesus sabia que de nada adianta colocar os ladrões diante da própria imoralidade. Jesus sabia que de nada adianta colocar ladrões diante da própria imoralidade. Eles geralmente nos dizem o que queremos ouvir. Algumas pessoas, como Martim, são capazes de mudar, mas só em circunstâncias extremas. Não sei o que teria acontecido se Martim tivesse permanecido na terapia e eu tivesse sido capaz de desenvolver com ele um relacionamento significativo bastante para que ele fizesse um exame honesto de si mesmo. Naquelas circunstâncias, ele continuou a ter um mau comportamento porque não considerava ninguém suficientemente importante para fazê-lo agir de outra maneira. A mulher de Martim, de fato, pediu o divórcio, e não sei onde ele está hoje, mas não deve ser um lugar muito bom. Na parábola do bom samaritano, o ladrão era definitivamente uma pessoa má, mas Jesus não se concentrou nele. Ele não estava interessado em definir a natureza humana como má, mas em nos oferecer um modelo de como sermos bons. Jesus ligava-se constantemente a pessoas que podiam ser consideradas más pelos outros, como a mulher adúltera, mas ele não os encarava dessa maneira. Ele via todas as pessoas como capazes de ser boas e nunca as discriminava. Jesus procurava sempre atrair as pessoas para um relacionamento com ele, porque era isso o que as ajudava a se tornar melhores. Princípio espiritual. Roubar os outros furta a alma do ladrão. Roubar os outros furta a alma do ladrão. Pense nisso. Gratidão.